quando tudo o refrão mais uma vez, bem forte. Feche os olhos e cante. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo que ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares. Isaías capítulo 60 e o versículo de número 18 diz assim, olha só, igreja. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e as tuas portas de louvor. Repita comigo assim: os muros se chamarão salvação e as portas de louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará, mas o Senhor será a tua luz perpétua para sempre, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais, só vocês, se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os teus dias do teu luto findarão. O Senhor vai dizer, vão chegar ao fim. No capítulo 60 do livro de Isaías, há duas palavrinhas aqui que se repete aqui no capítulo 60 do livro de Isaías. Nunca mais. Só vocês. É o título da palavra hoje. Nunca mais. Dizem que nós não podemos dizer esta palavra nunca. Nunca você pode dizer nunca. Dizem isso, não dizem? Depende. Porque há algumas coisas na minha, na sua, na nossa vida, que nós urgentemente, de uma forma mais que depressa, não somente proferir esta palavra nunca mais, mas como também colocá-la em prática. O Senhor nos trouxe aqui hoje. Você não está em vão aqui. Nós não estamos à toa aqui hoje.
Ah, eu vou hoje porque é minha folga. Ah, eu vou hoje porque eu estou com vontade de ir. Não. O próprio Espírito de Deus trouxe você aqui agarrado na tua mão. A bem verdade que alguns aqui chegaram carregados no colo por Jesus. Porque de repente nem forças tinham para vir. Mas o Espírito Santo veio te carregando no colo aqui. Por quê? Porque você precisa ouvir isto. Nós precisamos ouvir isto aqui. E não só ouvir, mas colocar em prática o que Deus tem para falar para nós hoje, nesta manhã. Não ignore, não menospreze, não durma, não cochile, não converse, desliga o celular, vontade de ir no banheiro, a pé, segura aí, porque você precisa e você não pode perder absolutamente nada. Catuca o irmão, diga para ele assim: hoje Deus quer falar conosco. Algumas coisas que nós precisamos colocar na nossa vida um ponto final. Vou repetir. Algumas coisas na minha, na sua, na nossa vida. Observe, gente, que quando eu prego, você já observou a colocação? Nossa. Porque se a mensagem que eu prego aqui, ela não servir para mim, primeiro, como poderei transmiti-la? Quem está comigo, gente? Então, toda mensagem que eu procuro ministrar a palavra de Deus, ela precisa primeiro falar comigo. Ser necessária comigo. Há uma necessidade na minha vida. Então, eu sempre coloco essa colocação. Nós, a mim, a você, no plural. Diga glória a Deus, igreja. Portanto, é a mesma coisa do que diz respeito às ofertas e os dízimos pela qual, agora há pouco, acabei de falar para os amados aqui. Serve para mim também. Para todos nós. Portanto, no livro de Isaías, capítulo 60, esta palavra nunca mais. Eu selecionei aqui pelo menos 3, é claro que existe muito mais itens, muito mais situações na minha e na sua vida que a gente precisa colocar um ponto final. Definitivamente precisamos colocar um ponto final, botar uma pedra em cima, lançar no mar do esquecimento, de maneira que não venhamos mais praticá-los, se lembrarmos, não nos ferirmos mais, porque o Senhor, Ele derrama o bálsamo dele curador sobre as nossas almas, de maneira que cicatriza as feridas, e o que fica é somente a cicatriz, e aquela ferida não dói, não machuca e não sangra mais. Quem toma posse em nome de Jesus? O Senhor está falando aqui do futuro glorioso de Jerusalém. O Senhor está falando do futuro glorioso de Jerusalém. Portanto, o Senhor está dizendo ao povo de Israel, à nação de Israel, aquilo que nunca mais eles iriam vivenciar em suas vidas. E está aqui o primeiro tópico, digamos assim, que o Senhor está mencionando, dizendo para o povo hebreu, para que eles nunca mais o fizessem. Pergunte para mim o quê? Nunca mais reclamar. Se você observar no versículo de número 18,
você vai ver exatamente isso. Nunca mais quero que vocês vivam reclamando da vida. Eu sei que é difícil. Eu sei que é muito difícil para alguns aqui. Mas não é impossível. Preste atenção. O povo hebreu, eles viveram rodeando em círculos, saíram do Egito e rodearam em círculos. Uma viagem que era para durar apenas 40 dias e 40 noites. Durou quantos anos? Por que é que o povo hebreu, quando saiu do Egito, a nação de Israel, eles ficaram rodeando em círculos? Eles não saíram disso aqui, ó. Você para pensar, não saíram disso aqui, ó. Por quê? Por causa das eles viviam reclamando de tudo. Reclamando de Moisés, reclamando de Josué, reclamando de Arão, reclamando do maná. Todo dia maná, todo dia. Eu estou enjoado de comer maná, todo dia maná, todo dia maná. Eu quero comer carne. Quero rasgar uma picanha no dente. Quando aquele maná, preste atenção nisso, aquele maná que Deus mandava do alto céus todos os dias, era uma espécie de um pó branco. Eles tinham que raspar aquilo do chão, como se fosse neve, raspar do chão. Eles amassavam e eles poderiam fazer o que eles quisessem ali, assado, do jeito que eles quisessem. E acreditem, quem aqui é crente em Jesus aqui? Levante a mão. Crê no poder de Deus, levante a mão, gente. Se eles apanhassem aquele maná e imaginassem assim, tô com a vontade de comer bolinho de chuva, aquele maná ficaria com gosto do quê? Senhor, eu estou segurando nas minhas mãos aqui um pão tostadinho, ficaria com gosto do quê? É por esta razão que todas as vezes que Jesus ele partia o pão, todas as vezes que Jesus partia o pão, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, e servia, eles ceiavam com as pessoas, eles levantavam o pão e davam o quê? Quando você dá graças por aquilo que Deus coloca na tua mão, você não precisa reclamar de nada. Porque quanto mais você reclama, pode falar ou não? Quanto mais você reclama, menos você tem. Quanto mais você reclama, mais em círculo você anda. Quanto mais você reclama, mais para trás você fica. Quanto mais você reclama, menos você avança. Quando você mais agradece, desculpe, não sei se é essa a expressão correta. Quando você mais agradece, mais você avança. Quando você mais agradece, mais você tem. Quando Jesus apanha os 5 pães e 2 peixinhos, diminutivo, 5 pães e 2 peixinhos, ele levanta aos céus e diz assim: Pai, graças eu te dou. Quando ele dá graças pelo pouco que tem, é o suficiente para alimentar uma multidão de pessoas. Mais de 15.000 pessoas foram alimentadas. E ainda sobraram 12 cestos cheios de pães. Hoje, eu, você, nós aqui hoje nesta igreja, precisamos dizer esta palavra em nome do Senhor Jesus:
Nunca mais eu reclamo da vida. Só vocês, 1, 2, 3. Mais forte, igreja. E você tem motivos para não reclamar da vida. Primeiro, Jesus te salvou. Segundo, você está vivo. Terceiro, você está com saúde. Quarto, você está de pé, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais que você esteja passando por aflições, por dores, por problemas, quem é que não passa? Pergunta para o irmão do lado aí se ele passa por problemas. Se ele te der um sorriso é porque ele está passando por muitos. Aí Jesus ele vai dizer assim: no mundo vocês terão o quê? Reclama bastante? É isso que ele diz? Quero que vocês reclamem de tudo, é isso? Ele disse o quê? Ele entende o quê? Ele entende o quê? Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Quando você parar de reclamar, as coisas boas vão começar a chegar na sua vida. Quando você parar de reclamar da vida, reclamar disso, reclamar daquilo, ai, tempo quente, tempo frio, está chovendo, ai que desgraça, ai que não tenho sapato, ai não sei o que, ai que desgraça, ó, vida maledita. Hã? Conhece alguém que reclama de tudo? Reclama de tudo. De repente porque não conseguiu uma coisa. De repente não conseguiu uma aquisição, não conseguiu realizar um sonho, realizar uma questão na vida. Pronto, já é o suficiente para o mundo desabar num mundo de reclamações. Aí essa pessoa fica chata, insuportável, ninguém aguenta ficar perto dela, porque sabe que alguma coisa deu errado para ela, e o que ela só vai saber fazer é o quê? Dá uma olhadinha de canto pro irmão do lado e diga para ele assim: tu não é assim não, né, meu filho? Quantas coisas vão dar errado na minha e na tua vida, meu filho? Não é tudo que vai dar certo pra gente, não. Tem alguém aí? Ah, mas eu sou crente. Ué? E para crente dá tudo certo, é? Posso perguntar aqui? Quem é que está aqui que já tem algum tempo de crente e algumas coisas deu errado na sua vida? Levanta a mão. Oxi. E agora só porque deu errado vai vir reclamando? Porque quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente reclama da vida, das coisas, disso, daquilo, pior é. Piora. Porque quando você reclama, você atrai coisa ruim. Mas quando você dá graças, Deus multiplica. Há poder nas tuas palavras, gente. Há poder nas tuas palavras. Até gravei um devocional esses dias. Lembra quando o Thomas Edison, ele chegou em casa com um bilhetinho? Thomas Edison sabe quem é, né? O inventor do quê? Do quê? Da lâmpadas e de outras tantas outras coisas mais. Ele estava estudando, era criança. E o professor deu um bilhete para ele. E falou assim: você não pode abrir o bilhete, entrega para sua mãe. Aí ele chega em casa e entrega o bilhete para a mãe. Mãe, o professor
Entregou esse bilhetinho aqui, mandou entregar para a senhora. Aí a mãe abriu o bilhete. Com os olhos lacrimejando, olhando para o filho, lendo o bilhete ao mesmo tempo, assim: o seu filho é um gênio. Segura. O seu filho é um gênio, muito inteligente para a nossa escola. A mãe falando, a mãe lendo, falando. Seu filho é um gênio, muito inteligente, ele não cabe nessa escola. Peço à senhora que o eduque em casa, porque aqui a escola é muito pequena para ele. Ela chorou e disse para o filho: você viu, filho, o que o professor escreveu? Falou que você é um gênio, que você é uma pessoa muito inteligente e que você tem muito futuro. A mãe pegou esse bilhete, colocou entre os livros, esqueceu esse bilhete lá. Lá na frente, Thomas Edison já era um jovem adulto. A sua mãe faleceu, sua mãe morreu. E agora o Thomas Edison vai dar uma arrumada na casa, vai ajeitar, colocar as coisas em ordens. E lá no cantinho, no meio dos livros, ele acha o quê? O bilhetinho. Olha o bilhete que a minha mãe leu. O professor tinha razão. Eu vou ler esse bilhete de novo. Aí ele abre o bilhete. E quando ele abre o bilhete, não era nada daquilo que a sua mãe tinha falado. Tem alguém aí? Quando ele abre o bilhete, o professor tinha escrito assim: o seu filho tem problemas mentais. Ele não pode estar conosco, pois ele está prejudicando os outros alunos com a sua deficiência mental. Não podemos continuar mais com o seu filho aqui. Procure outra escola, uma internação para o seu filho, porque ele tem problemas sérios. E o Thomas Edison, ele cai nas lágrimas e ele entendeu que quando a sua mãe estava falando, ela não estava dando créditos para aquilo que estava escrito lá. Quando a mãe de Thomas Edison vai ler, ela vai rebater. Eu não sei se ela era convertida, mas eu aprendo com ela. Ela vai rebater e jogar por terra. Ela vai jogar por terra aquelas palavras maldizentes, jogadas, lançadas, proferidas contra o seu filho. E ela vai dizer, vou dizer aqui em outras palavras: o meu filho é uma benção. O meu filho é inteligente, é um gênio. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Teria todos os motivos do mundo para reclamar, mas ela não foi na escola reclamar. Ela não leu o que estava escrito ali, mas ela proferiu palavras de bênçãos. Deixa eu te dizer uma coisa aqui: eu e você somos responsáveis por nossas palavras, mas nós não somos responsáveis pelas palavras dos outros. Vou repetir: nós somos responsáveis por nossas palavras, pelas palavras que você profere. Você não é responsável pelas palavras dos outros, porque cada um vai comer do seu fruto, das palavras que proferir. Tem alguém comigo nesta palavra? Então não adianta reclamar, não adianta buscar culpado. Se alguém proferiu coisa ruim contra a sua vida, profira coisas boas. Catuca o irmão, diga para ele assim: não adianta ficar reclamando. Diga assim: quanto mais reclamar, pior é. 1 Tessalonicenses 5,16,
Eu termino esse tópico aqui para mim partir para os outros dois. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 16 até o 22. Repita comigo assim: parar de reclamar. Diga comigo assim: nunca mais. Vocês acham que isso é possível? Quem acha que isso é possível? Nunca mais reclamar. Levante a mão. A pessoa que toma a decisão de nunca mais reclamar, ela vai viver bem ou vai viver mal? Aleluia. E a pessoa que vive reclamando, como que ela vive? Ela vive mal. E a pessoa que para de reclamar, como que ela vive? Ela vive bem. Regozijai-vos de vez em quando. Regozijai-vos o quê? Orai, segunda, quarta e sexta. Orai o quê? Em algumas coisas dai graças. Em quê? Aleluia. Deixa eu ler ela de novo, Cíntia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do apóstolo. É a vontade de quem? Em Cristo Jesus para conosco. Não extinguais o Espírito. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Estende-vos de toda a aparência do mal. Aponte o dedinho de profeta para alguém do lado e diga para ele assim: dá graças em tudo. Diga assim: e hoje decida dizer um nunca mais, colocar um ponto final e parar de reclamar. Aleluia. Quem recebe da glória, aplauda Jesus é bem forte. Segundo, versículo 19 e 20, nós vamos entender o quê? Que eles precisavam parar de ter medo. Nunca mais decidam ter medo. Veja, não é aquele medo comum, natural, saudável. Como por exemplo, você vai atravessar a rua agora e você vai fazer o que antes? Vai fazer o quê? Olhar para os dois. Por que você faz isso? Prudência. Um pouquinho de medo. Mas esse é saudável. E qual é o medo que não é saudável? É aquele medo que te paralisa. É aquele medo que impede você de tomar decisões importantes na sua vida. Ah, eu tenho medo de falar com fulano, com ciclano. Ah, eu tenho medo de fazer isso, algo que você já vinha protelando, procrastinando há tanto tempo, porque você tem medo de magoar pessoas, medo de ofender pessoas, medo de perder amigo. Tem alguém comigo aí nesta palavra? Medo de pregar a verdade, medo de falar o que tem que ser falado. Não deixe que o medo venha te paralisar. Porque quando você tem este tipo de medo que te paralisa, este medo impede de você avançar e prosseguir na vida. Catuca o irmão e diga para ele assim: decida hoje nunca mais ter medo que te paralisa. Não existe alguns medos que tentam nos paralisar, sim ou não? Então hoje você vai dizer nunca mais. Levanta a mãozinha e diga assim: nunca mais eu vou ter medo daquilo que tenta me paralisar. Diga: medo que tenta me parar. Diga: nunca mais
Em nome do Senhor Jesus. Para ser um pregador de verdade, ele pode ter medo? Ele não pode ter medo. Lá no seu trabalho, na área que você atua, que você domina, você já pensou se na área que você domina, você deixar o medo tomar conta de você? Acabou, meu filho. Acabou. Se na área que você domina, que o Senhor disse, ó, você vai dominar nessa área aqui, e você deixar o medo de tomar conta, você não avança. Você não faz absolutamente nada. Eu já vi pessoas pedindo as contas do emprego porque tem medo. Eu já vi pessoas com medo de sair na rua. Foi assaltado uma vez e aquele medo deixou entrar no coração, e ela diz assim: não, agora eu nunca mais vou sair dentro da minha casa. Quem está comigo nesta palavra? Diga para o irmão do lado de novo assim: não deixa o medo te paralisar. Deus vai dizer para Josué isso, né? Josué capítulo 1 verso 9: seja forte e seja o quê? Ou seja, Josué estava com o quê? Estava com medo. Seja forte e seja corajoso, Josué. Ou seja, enquanto Josué estava com aquele medo, com aquele complexo, com um medo, a dor da perda de Moisés, ele estava paralisado, o medo estava paralisando ele. Mas quando Deus o encoraja e ele tira aquele medo do coração dele, ele começa a avançar. E a palavra de Deus vai dizer que ele e Calebe entraram na terra prometida, porque não deixaram o medo tomar conta. Mesmo quando os espias vieram com a notícia dizendo: olha, só tem gigante lá, só tem gigante lá, é melhor recuarmos. E Josué e Calebe disse: não, nós vamos avançar e vamos colocar estes gigantes por terra, porque a promessa é de Deus. Aleluia! Não deixa o medo te parar. Então diga comigo assim: nunca mais ter medo. Terceiro e último, o versículo de número 21 e 22. O Senhor está dizendo para eles, porque eles estavam sofrendo nas tuas dores, nas tuas incertezas. Eles não tinham mais perspectiva de vida. Eles não tinham mais perspectiva de vida nenhuma. Eles não tinham mais uma esperança de um futuro melhor. Ou seja, eles estavam com dúvidas. Traduzindo, o Senhor está dizendo para eles assim: nunca mais tenham dúvida, porque eu sou Deus que faço. Sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra do Senhor vai dizer: eu honro os que me honram. Então não deixa e diga para nunca mais duvidar. Nunca mais duvidar. Só vocês, 1, 2, 3. Do tipo: será que isso é possível? Será que esse sonho pode se concretizar na minha vida? Será que isso não é ilusão da minha cabeça? Será que é possível isso se concretizar, se realizar na minha... Não é possível. O Senhor está dizendo: coloca o nunca mais aí. Nunca mais duvidar, porque Deus é o Deus do impossível. Não existe nada demasiadamente impossível para o nosso Deus. E a palavra de Deus vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Diga glória a Deus. Aplauda Jesus bem forte, igreja.
Repita comigo assim: nunca mais reclamar. Diga nunca mais. Tem esposas aqui que vai dizer assim: ô Jesus, obrigado, aleluia, Jesus. E tem maridos também que vai dizer assim: ô Jesus, aleluia, glória a Deus. Não vou ouvir meu marido mais reclamar na minha casa, não vou ouvir mais minha esposa ficar reclamando o tempo todo. Tem filhos aqui que vai dizer: aleluia, graças a Deus, não vou ouvir meu pai, minha mãe ficar reclamando a vida toda. Tem pais aqui que estão dizendo assim: aleluia, glória a Deus, porque não vai ouvir mais o filho ficar reclamando o tempo todo. Aleluia, sua casa, seu casamento vai ficar mais leve. Quem recebe da glória a Deus, aplauda Jesus. Sua vida vai ficar mais leve. Repita comigo assim: nunca mais reclamar. Nunca mais. Você pode fazer uma cara de leão, agora uma cara de bravo mesmo, e olhar para alguém e dizer assim: olha, nunca mais, hein? Diga nunca mais ter medo. Um medo que quer te paralisar, obviamente. Diga comigo assim: nunca mais duvidar. Aleluia. Finalizo. No que mais você precisa dizer nunca mais na sua vida? De repente há pessoas aqui que precisam dizer nunca mais para o cigarro. Outros precisam dizer nunca mais para a bebida. Outros precisam dizer nunca mais para os palavrões. Outros precisam dizer nunca mais para uma vida desregrada, sexualmente falando, no namoro. Outros precisam dizer nunca mais para o engano. Nunca mais para a falsidade. Nunca mais para as fofocas. Eu não sei nem se tem fofoqueiro mais. Dizer nunca mais. Dizer nunca mais, Senhor, nunca mais eu falto um domingo na igreja. Com exceção de forças maiores. Nunca mais saio dos teus pés. Saí uma vez, me arrebentei. Senhor, nunca mais saio da tua presença. Você tem que dizer isso. Nunca mais vou trair a minha esposa. Nunca mais meu marido. Nunca mais vou mentir para o meu pai e para minha mãe. Olhe para o irmão e diga para ele assim: no que você precisa dizer o nunca mais? Sabe que isso é uma decisão? É uma decisão firme que você precisa tomar e dizer nunca mais. Quem aqui parou de fumar, por exemplo, e quando você parou de fumar, você declarou nunca mais isso, e até hoje, levante a mão, dá glória a Deus e aplauda Jesus. Nunca mais. Nunca mais. Quem aqui por algumas outras coisas, qualquer tipo de vício, um costume, você declarou assim: meu Deus, nunca mais e nunca mais? Levante a mão. Aplauda mais uma vez o nome de Jesus. Eu finalizo lendo alguns versículos, mas com você de pé. Não desligue a live, continue ligado. Fique de pé onde estás. Apocalipse 7. Leia no telão comigo. Leia no telão. Apocalipse 7, verso 16 e 17. E depois dessas coisas vi, ou melhor, Apocalipse 7, 16. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem o sol, nem calor
alguma cairá sobre eles. Diga nunca mais. Observe que quem diz essa palavra nunca mais é quem? É Deus. João 4,14. João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca, alguma tradução está lá um mais na frente, nunca mais terá o quê? Porque a água que eu tenho, que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Quem beber da água de Jesus nunca mais terá sede. Marcos 11:14. Marcos 11, versículo 14. E Jesus falando disse-lhe o quê? Coma alguém fruto de ti para sempre. Para o quê? E os seus discípulos ouviram isto. Ou seja, essa figueira, qualquer hora a gente vai pregar sobre ela. Era uma figueira que tirava a atenção de todo mundo que passava por lá. Essa figueira era uma figueira que tirava a atenção de todo mundo que passava por lá. Ou seja, aquela figueira, repita comigo assim, era atraso de vida. Diga comigo assim, aquela figueira que não dava frutos, só tinha folhas. Diga assim, era atraso de vida de quem ia a ela. Por quê? Porque as pessoas olhavam de longe, via as folhas e tem fruto. Chegava lá, não tinha fruto, pronto, atrasou. Para ir para Jerusalém, atrasou, era atraso de vida. O que tem atrasado a sua vida ou tem tentado te atrasar? É simples disso desaparecer da sua vida. É só você dizer aquela palavrinha lá. Qual é a palavrinha? Nunca mais. Essa aí não tira mais a minha atenção. Essa daí não desfoca mais. Essa aqui, essa situação não vai atrasar mais a minha vida. Aleluia! Nunca mais, só vocês. Porque de repente você poderia estar fazendo muitas coisas muito mais importantes, edificantes, e não está fazendo porque está perdendo tempo com a figueira. Ai, meu Deus do céu. Ah, a figueira é bonita, né? É bonita a figueira, mas não tem fruto. É bonita, mas não tem o quê? Tem fruto? Não tem, então diga nunca mais. Bonita, cheirosa, bonita, simpática, sorriso atraente. Diga, mas está desfocando, meu filho. Quer desvirtuar você, quer enganar você, quer passar rasteira em você, está te atraindo para segundos interesses, que é alguma coisa tua. Então você vai dizer o quê? Não vai atrasar mais minha vida não, figueira. Diga comigo assim, figueira nenhuma vai me atrasar mais. Diga, vou continuar seguindo. Aleluia. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus, igreja? Êxodo 14:13. Êxodo 14:13. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais inquietos. Ou melhor, estais quietos, me perdoem, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, o quê? Decida hoje na sua vida. De repente algo que você tem olhado, tem visto dia a dia, e isso tem atrapalhado a sua vida. O Senhor vai dizer pela boca de Moisés: Deus vai nos dar uma grande vitória, e nunca mais a gente vai ver eles. Nunca mais. Tudo aquilo que te escravizou, tudo aquilo que te aprisionou, tudo aquilo que maltratou, vilipendiou a tua alma. Então declare ainda hoje, ok, igreja? Nunca mais.
me vilipendiou, me fez sofrer enquanto estava lá, mas agora eu estou livre, liberto pelo sangue de Jesus. Então nunca mais, Satanás, você vai me escravizar. Diga nunca mais. Ezequiel 16:63. Para te lembrar, para que te lembres disso e te envergonhes. E o que mais? Abras a tua boca por causa da vergonha, quando eu te espiar de tudo quanto fizestes, diz o Senhor Deus. Nunca mais abra sua boca para proferir coisas ruins. Você deve conhecer pessoas que de 10 palavras que ela fala, 9 é palavrões. Sim ou não? Decida dizer hoje o quê? Nunca mais. Entreguei. Aleluia, Jesus. Aleluia. Se você pode dar um